de volta ao vivo aqui para o portal ondimbahia.com.br, direto da cidade de Xique-Xique. Como você já percebe ao fundo aí o banner da Prefeitura de Xique-Xique aqui com a Dona Irã Leite, dirigente municipal desse município, para falar um pouco sobre a educação aqui em Xique-Xique, naturalmente sobre esse quarto encontro do ano de 2019 dos dirigentes municipais de educação deste território, que é o território de Irecê. Assuntos dos mais diversos, nós percebemos ali uma experiência muito bacana, que você disse que inclusive já acontece aqui no teu município, desde a educação infantil até o ensino fundamental, com relação às inteligências socioemocionais, algo necessário. Todo profissional deveria viver um pouquinho dessa experiência que eu consegui viver aqui hoje, graças a Deus. E neste momento ali o Adalto falando sobre sistema de ensino, falando sobre a necessidade de cada município caminhar com suas próprias pernas. Você já me disse que aqui em Irecê também você já tem sistema próprio, mas fale um pouco com relação à tua rede. Quais são os maiores desafios, o tamanho de tua rede, enfim, como é que está o plano de cargos e remuneração, neste momento de avaliação e monitoramento do PME, enfim, são temas, como já vimos, dos mais diversos. Um abraço ao vivo, Undime Bahia. Bom dia mais uma vez. É uma satisfação para a gente sediar esse momento e mostrar um pouco daquilo que tem sido a realidade do município de Xique-Xique. Nós temos uma rede muito extensa, são 126 escolas, cerca de 12 mil alunos, dos quais boa parte dessa está na nossa extensa zona rural. Só para você ter uma ideia, nós temos escolas que se distanciam aqui da sede do município 150 quilômetros e que nós precisamos estar junto dessa mesma assistência, como as demandas que nós temos nas escolas aqui da sede. Então, assim, esse trabalho de valorização do servidor, de valorização do professor, de qualificação também daquilo que o nosso aluno precisa ter para se desenvolver e desenvolver suas habilidades, é o foco dessa gestão na educação no município de Xique-Xique. Desde 2017 nós temos feito essas melhorias, tanto de reformas das escolas, de ampliação, de modernização, de climatização, de melhorias no mobiliário, no transporte escolar, para que de fato, tanto a nossa sede quanto a nossa zona rural tenha essa qualidade que realmente é necessária. Um encontro como esse se destaca com certeza porque assim é um momento também de, junto com os nossos colegas, pensarmos ações que não só melhorem a realidade de Xique-Xique, mas melhorem também a realidade da nossa região. A formação que nós temos feito com os nossos professores de creche e de pré-escola, com a parceria com o Dr. Jailson Pinheiro, que hoje esteve com a gente aqui no primeiro momento da manhã, falando sobre essa questão da inteligência socioemocional, tem trazido resultados significativos para o nosso município. O professor precisa saber lidar com tudo isso e entender que a sua prática depende também dele estar bem emocionalmente, dele estar bem fisicamente, para que o seu trabalho renda e os frutos com certeza apareçam. Percebe que essas expertises territoriais têm sido disseminadas nos 27 territórios da Bahia, né? Alguns com um tempo mais de caminhar, exemplo do Educa Vale, Educa Sudoeste, a própria Chapada Diamantina tem uma experiência de alguns anos e vocês estão começando agora, mas não tira de vocês também a vontade de que essa expertise possa ser trazida para a prática de vocês e melhore os territórios. A gente está falando nesse momento aqui, por exemplo, com o Adalto discorrendo sobre sistema de ensino. Vocês têm sistema próprio, mas os municípios que às vezes não têm, e são muitos aqui nesse território, talvez seja por falta de conhecimento também, né? Exatamente. E nesses momentos a gente pode, com certeza, estimular os municípios que ainda não têm. Na verdade, assim, Xique-Xique tem um sistema de ensino, mas que foi com muita luta, com muita garra, até da própria classe, para que isso acontecesse, porque a gente entendia que isso era melhor para o município. E deu certo e foi feito. Então essa ideia precisa sim. Nós temos cerca de 8 anos como sistema próprio de ensino. Então, assim, essa ideia ela precisa sim se expandir, ela precisa ir ao território. A gente precisa, aqueles que já têm essa experiência e essa base, dar suporte aos demais para que possam conquistar isso também, porque de fato as coisas acontecem, as coisas começam a melhorar e começam a surgir, né, dentro dessa proposta de um sistema, né, de ensino que dê base para que tudo isso aconteça. Você já falou que existe um trabalho de formação continuada dos teus profissionais. Me fala um pouco com relação à rede PCR, a rede de planos e cargos de remuneração. A rede PME voltou à tona aqui na Bahia depois de um tensionamento da Undime. Vocês todos tensionaram a necessidade deste retorno dessa rede de planos, dos planos municipais de educação, mas os planos de cargos de remuneração não tiveram aí a sua fase concluída. Na segunda fase, que era a fase justamente da questão legal, da legislação, essa rede se startou com a inexistência da SASIMEC, que é a secretaria que tratava da educação básica no país. Como é que está o teu plano de cargos e remuneração aqui em Xique-Xique? O plano de cargos e salários de Xique-Xique ele está defasado. A nossa lei é de 2001 e que no decorrer desses 18 anos, com certeza muita coisa mudou, principalmente se a gente pensar em recursos financeiros, e que ele precisa passar por essa adaptação.
Nós começamos junto ao PCR fazer essa análise, esse estudo, essa adaptação, mas infelizmente por conta, né, desse rompimento até dessas ações mais efetivas do programa, nós acabamos, né, deixando isso um pouquinho de lado, mas que assim não saiu ainda da nossa pauta. O nosso plano municipal ele precisa ser refeito, ele precisa ser reajustado, porque nós precisamos também ter condições de realmente garantir ao servidor de que ele receba o seu salário, e sem a gente fazer essa reelaboração, essa readequação, no futuro isso vai ficar muito difícil. Então, assim, essa parceria com o Estado, com a Secretaria do Estado, com a Undime, por meio da sua rede, da rede PCR, é fundamental, não só para Xique-Xique, mas para os municípios do nosso território que ainda carecem, né, dessa reformulação e dessa implantação de um plano de cargos e salários na rede. Inclusive, o Adalto é um dos AES daquela rede PCR, dos avaliadores educacionais. Com relação aos planos municipais, o plano municipal aqui de Xique-Xique, assim como os outros, também tem suas 20 metas e várias estratégias. Qual o maior desafio para cumprir, para dar conta? Existe alguma que ainda tem uma distância muito grande para ser cumprida? Na verdade, do nosso plano, a maior dificuldade é que assim, o cumprimento das ações exige, isso também dentro do nosso olhar, que seja unificado a todas as escolas da nossa rede. E por conta do que eu disse no início, por ter uma rede muito extensa, um território muito extenso, municipalmente falando, a gente sente essa necessidade de realizar cada ação de modo que ela atenda de ponta a ponta o nosso município. Então, assim, as ações que foram pontuadas no nosso plano, elas são possíveis. Nós já vimos isso, que elas são possíveis. Os recursos ainda são poucos, em algumas delas sim. Então, por conta dessa demanda territorial que nós temos. Mas, assim, todas elas e todas aquelas que estão dentro do nosso plano, graças a Deus nós temos conseguido, né, trabalhar com elas na medida dos prazos que elas têm, né, da meta que nós temos em cada uma, para que assim todo município possa ser atendido dentro de cada possibilidade. Ontem nós percebemos e acompanhamos um pouco também da fala de Adalto lá em América Dourada, tratando disso que ele está falando aqui agora, que é essa realização, essa possibilidade de implantar o sistema. E nesse meio termo também, nesse meio tempo, nós percebemos vocês dialogando, você e a professora Cássia, que é a diretora Undime aqui nesse território, para a realização deste encontro. Você recebe pela primeira vez esse encontro. Que avaliação você faz desse encontro, da participação dos municípios, técnicos das secretarias também aqui participando? Para mim ela tem sido muito positiva. Quando foi no nosso terceiro encontro, aliás, no segundo encontro, quando foi solicitado um município que recebesse em julho, nós prontamente atendemos a solicitação, por entender que esse de fato é um momento que enriquece o processo educacional. Você esteve em Irecê recentemente? Em Irecê eu estava em compromisso em Brasília, infelizmente não pude estar. Mas estive em Gentil do Ouro, minha equipe foi a Irecê e hoje nós estamos aqui e acredito, muita coisa que já está sendo planejada está sendo colocada em prática e muito com certeza vai sair daqui hoje também. Esses encontros itinerantes são interessantes para vocês? Sim, são interessantes, importantes e necessários para que a educação se consolide no território de Irecê. Abraço, obrigado pela atenção. Obrigado, bom dia.